marcas no pulso já não são mais tão claras, mas as lembranças ainda perseguem Gregório. Foram 11 anos e meio preso pelo regime militar. Vários interrogatórios, né? Acompanhado de tortura, né? Eles torturavam por nada. Se você não falasse alguma coisa, eles queriam que você falasse. Desde o pau de arara, choque elétrico. Gaúcho de São Borja, Gregório mora em Pinhal, no litoral norte. Já em 64, ele começou a luta contra o regime. E para combater o inimigo, foi aprender técnicas de guerrilha e sobrevivência em Cuba. Logo em seguida, eu fui para o Rio de Janeiro, onde tinha um grupo lá que estava sendo preparado com ação e sabotagem. Prestei conta do que eu fiz lá, do curso que eu fiz, e logo em seguida eu comecei a atuar. Jorge também foi para o litoral norte. Começou cedo acompanhando o pai, que era do Partido Comunista. Junto com o irmão, foi preso em Porto Alegre e levado para São Paulo. Pauleira indiscriminada, 12 horas de cadeira do dragão. A cadeira do dragão é uma cadeira totalmente coberta de chapa de zinco, de latão, né? E eles ligavam naquela chapa, ligavam os fios elétricos, né, para dar choque. Faziam as perguntas e se a gente não respondesse, eles davam choque ali. O bom era o fim de semana. O fim de semana eles descansavam, então tu ficava tranquilo, né? Ficava preparando o espírito para segunda-feira. Morando a poucas quadras da casa de Jorge, Maílde aprendeu em família qual lado seguir. Meu pai era do Partido Comunista, então a minha militância veio de muito cedo, né? Presa aos 26 anos, foi direto para o DOPS. Acusação, militância. Me levaram lá para o DOPS de tardezinha e quando foi mais ou menos 9 horas por aí, eles me começaram a me interrogar. Foi então quando entrou esse inspetor na minha história, o Cardozinho, torturador, violento. Quando eu fui interrogado, eu levei muito telefone no ouvido, muito choque. E eu tive, em consequência disso, eu tive uma hemorragia que durou 60 dias. E junto com a violência física vinha a tortura psicológica. Eles me colocaram no gabinete de um delegado e começaram a torturar uma pessoa embaixo, um preso comum. Aquela pessoa gritando e eu escutando as batidas e batendo e gritando, até que foi perdendo a voz. Se vocês mataram meu irmão, e comecei a gritar. Aí eles trouxeram meu irmão para mim ver que não tinha acontecido nada com ele. E não era preciso estar frente ao torturador para sentir no corpo as dores da violência. E ligavam uma música, eu tenho sequela de som alto, extremamente alto, que era para a gente não ouvir os gritos de quem estava passando pela sessão de tortura, né? Passava fome, passava tudo naquele momento, porque a gente sabia que alguém estava sofrendo, né? Uma sociedade com medo. Os alvos da repressão não ficaram restritos aos grandes centros urbanos. Aos poucos está se descobrindo, principalmente com o trabalho da Comissão de Verdade, de que o nível da repressão ele foi para além daquilo que esses documentos, por exemplo, da Justiça Militar revelam, acompanhando a repressão a indígenas, a camponeses. Por exemplo, muitos camponeses foram alvo dessa política repressiva durante o episódio da guerrilha do Araguaia, mas também aqui no Rio Grande do Sul, quando nós lembramos que o ressurgimento da luta pela terra se deu no final dos anos 70, ainda durante a ditadura. Assim como Gregório, Jorge, Maílde e tantos outros, Luiz Eurico Terreira Lisboa também não se conformou e foi à luta. Luiz Eurico teve diversas prisões e uma delas foi a condenação a 6 meses de prisão pela absurda tentativa do crime que ele cometeu, foi tentar reabrir o Grêmio do Julinho. Em 1979, o seu corpo foi encontrado no cemitério de Perus, em São Paulo. Dentre os desaparecidos políticos, foi o primeiro corpo localizado.
Em junho de 2013, um laudo da Comissão Nacional da Verdade desmontou a versão oficial para a morte do militante. Eu tive a prova, que o laudo é uma prova, né? A análise da circunstância é uma prova de que ele realmente não se suicidou. Não há um número oficial, mas organismos de direitos humanos estimam em milhares o número de torturados, interrogados e atingidos pela repressão, e mais de 450 desaparecidos. Gregório, Jorge e Maílde sobreviveram a este tempo, um tempo em que os sonhos não envelhecem. Eu me orgulho muito de ter feito, de ter lutado. A gente sente, né, que participou e que fez alguma coisa de útil e que isso vai fazer parte da história do Brasil.